Tem uma frase que resume a obra de Maquiavel, né, no seu livro O Príncipe, que trata das nuances do poder, né, que ele escreve ali para um príncipe, de como um príncipe deve agir para manter-se no poder, né? E a frase é a seguinte: os fins justificam os meios. Então assim, o que não se deve se preocupar com os meios que você utiliza. Você pode utilizar qualquer meio, desde que essa finalidade seja uma finalidade melhor, né? Maior, para a polis, né? E para a manutenção desse poder, né? O livro ele meio que defende a ideia de que o governante deve se manter no poder acima de tudo, né? É interessante falar sobre isso porque um dos problemas da época era uma certa instabilidade política, né? Havia uma briga pelo poder muito grande e a todo momento se mudava o governante, o que gerava uma instabilidade política muito grande, né? Com certeza. No Brasil atualmente visa-se manipular as pessoas por meio dessa ética, né? Essa ética de que os fins justificam os meios. Isso fica muito evidente nesse grupo que entrou no poder, esse grupo do Bolsonaro, né? Quando o Onyx Lorenzoni ele vai e diz que é o atual, vai ser o atual ministro da Casa Civil, né? Foi cotado já para esse cargo, vai assumir agora no governo Bolsonaro. E ele, ao ser questionado sobre os casos de corrupção, ele confessou que havia cometido esses crimes, né? E o que aconteceu? E ele disse que isso era para o bem do país, quer dizer, para um projeto de poder do Bolsonaro, para o Bolsonaro ganhar a eleição. Então isso foi essa justificativa que ele utilizou, ou seja, a ética que ele quis passar foi que os meios que ele utilizou, meios errados, meios fora da lei, são justificáveis devido à finalidade que era que o Bolsonaro ganhe, como se isso fosse algo bom, né, para começo de conversa. Mas o que mais impressiona disso tudo é que o juiz Sérgio Moro, um juiz que muita gente dizia que ele ia moralizar o país, que durante o processo do Lula foi um juiz completamente parcial, né? Assim, não só ele, mas o grupo do qual ele pertence tem tomado medidas que sempre prejudicam o PT e sempre quando é em relação a outro partido, eles engavetam, né? Como fizeram com vários processos do PSDB foram engavetados por esse grupo do judiciário, a famosa Lava Jato, né? Então o Moro foi lá e disse: olha, ele está perdoado porque ele pediu desculpas, ele assumiu o que ele fez. Bom, isso daí é um completo absurdo, né? Não existe isso de você pedir desculpa e ser perdoado por um crime. Isso não tem lógica nenhuma dentro do direito brasileiro. Ou seja, a ética que eles estão utilizando é uma ética que tudo vale para chegar no poder. Afinal, o Moro, juiz que julgou o ex-presidente Lula, que era um cotado, né, para ser o presidente do Brasil, era quem estava em primeiro nas pesquisas. O juiz Sérgio Moro foi o grande responsável, foi um dos principais responsáveis, né, talvez o principal responsável para que Lula não disputasse as eleições de 2018. E consequentemente isso contribuiu completamente para a vitória de Bolsonaro. E Bolsonaro o indicou como ministro, né? O próprio vice-presidente General Mourão disse numa entrevista, falou que isso daí já era algo certo, já tinha sido combinado antes que o juiz Sérgio Moro iria assumir esse cargo, né, no governo Bolsonaro. Isso daí era algo bem previsível mesmo, né? Inclusive antes mesmo do período eleitoral, o Bolsonaro até já tinha feito esse convite, né, de forma pública, dizendo que queria o Moro como um ministro. O pior é que além dos meios serem terríveis, a finalidade aparentemente é muito pior.
né? O que se promete para o Brasil é entrar numa fase de entreguismo, onde as decisões políticas e econômicas serão baseadas não no interesse nacional, não no interesse da nação brasileira, não do povo brasileiro, mas de uma pequena elite brasileira e principalmente os interesses norte-americanos. Então é o seguinte, a reflexão que eu faço é a seguinte: uma pessoa que passa por cima da lei, que passa por cima de todo o ordenamento jurídico, no intuito único de chegar, de tomar ao poder, né, de chegar ao poder e de permanecer no poder, não é alguém confiável, né? E é isso que esse grupo de poder faz. É um grupo extremamente elitista, vai governar para uma elite, né? E vai tentar continuar manipulando a população como tem manipulado durante esses últimos anos, que foi dessa forma que eles conseguiram chegar ao poder, foi criando uma ilusão, criando mentiras, criando uma cortina de fumaça para os reais problemas, e ficaram discutindo questões que nem verdade eram, como a questão do kit gay, por exemplo. Criaram uma mentira, entre outras mentiras, espalharam várias mentiras, e por meio disso, né, inclusive da ajuda do Steve Bannon, que é conhecido no mundo todo por espalhar mentiras, por criar teorias da conspiração, né? Inclusive o principal mentor intelectual do Bolsonaro é o Olavo de Carvalho, o maior conspiracionista do Brasil. Então, assim, vim disso, né? Analisando isso, observando esse grupo, essas pessoas, né? Essa ética dessas pessoas, a gente já pode prever que será um governo péssimo, né? Desastroso, principalmente para o povo e principalmente para a nação brasileira, né? O povo e a nação brasileira tem muito a perder com esse tipo de mentalidade, né? Com esse tipo de mentira, com esse entreguismo, com essas teorias conspiratórias, com esse moralismo exacerbado. Então, essa reflexão, é essa minha expectativa, infelizmente, pro ano. Mas uma coisa é importante, a gente tem que lutar, tem que ter consciência disso e tem que lutar contra isso. Então, um abraço a todos e até mais.